Boa noite a todos, né? Desejar também aqui boa noite aos irmãos que nos acompanharão também pelo YouTube. Estamos na segunda aula do livro de Apocalipse. Já passamos aí na semana passada como entraríamos no livro, né? Lembrando que nós pegamos ali o número 7, colocamos ali as definições daquilo que significa, o formato que nós entraríamos, né? Também definimos, né, o sistema teológico que utilizaríamos, né? Principalmente no que diz respeito ali ao reino milenar, né? Nós vamos entrar nessa perspectiva amilenista, né? Com relação ao milênio, né? É quase que um sentido de já milênio, né? No sentido de ter sido inaugurado já na primeira vinda de Cristo, né? Já trabalhamos também um pouco sobre aquela leitura, né, apocalíptica, a literatura apocalíptica também, né, do porquê nós estamos, né, vendo esse formato de livro. Lembrando que haviam já ali no século I várias literaturas nesse mesmo formato, né? Talvez o mais conhecido deles, como já falamos, né, a Apocalipse ali de Enoque, né, chamado, ou também o livro de Enoque, chamado por muitos, trazendo algumas características, mas ao mesmo tempo não sendo caracterizado como livro do cânon bíblico, por ter algumas divergências, né? Então há muitas dificuldades nesses livros, né? Nós temos ali também Apocalipse de Tomé, você encontra Apocalipse de Baruque, você tem até Apocalipse de Adão, né? Como já até coloquei semana passada, só para a gente ter uma ideia como há uma variedade de escritos nesse sentido. Mas, para nós, né, o Apocalipse de João, reconhecido, né, como livro canônico, reconhecido já no primeiro século ali, os pais da igreja, né, já consideravam o Apocalipse de João como sendo, né, uma obra aí nesse sentido para fechar o cano, ou considerado, né, naquele período como a palavra de Deus. Então, seguimos, irmãos, agora propriamente dito para o nosso estudo do livro de Apocalipse. Então, ele começa, né, os 3 primeiros versículos, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou a seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Nós vamos hoje até o versículo de número 8, mas aí eu vou separar aqui pelas perícopes, né? Então, deixa eu só ir aceitando aqui o pessoal que vai entrando. Então, primeiro, a origem e a natureza da revelação. Por que o nome do livro é Apocalipse, irmãos? Porque é a primeira palavra do livro. Então, quando você lê ali a revelação de Jesus Cristo, é você colocar ali no grego Apocalipse, né? Então, o sentido da palavra revelação é esse mesmo nome que leva o livro. Poderíamos colocar que o último livro da Bíblia se chama Revelação, né? Então seria trazer, tirar o véu, né? Que é esse a raiz da palavra, né? Então não é nada encoberto, né? Normalmente a gente tem essa visão apocalíptica, né? Às vezes as notícias, né? Aconteceu algo apocalíptico. Às vezes a gente tem aquele ar de misericórdia, né? Vai acabar, está encoberto, é uma tragédia, mas na verdade tem a finalidade aí de revelação, né? Então significa revelar, tornar conhecido. O livro não é um enigma, mas uma revelação de Deus centrada em Jesus Cristo. Ele é o conteúdo e o agente da revelação. Voltando aqui no texto, revelação de quem, irmãos? Não é revelação propriamente, né, de João ou algo que ele está ali aleatoriamente escrevendo, mas é a revelação do próprio Cristo, e a gente vai ver a sequência disso, né? Então a fonte da revelação, primariamente Deus, Jesus, o anjo, que depois nós vamos ver que é ele que leva João, né, para ver e entrega para ele isso, e João ali para os servos da igreja, né? Então há uma cadeia de comunicação divina semelhante aos profetas do Antigo Testamento. E aí ele cita Hebreus, né? 1 de 1 a 2. Depois eu coloco lá no grupo as referências que eu tenho utilizado. Eu estou baseando ele em 2 livros e alguns comentários, mas aí eu coloco lá para os irmãos também acompanharem no grupo, né? Depois no YouTube também eu coloco embaixo lá
para os irmãos terem acesso, né, do formato que a gente tem utilizado. Então, Hebreus lá é que ele vai falar que Deus falou, né, durante muito tempo, de muitas formas, por meio dos profetas, mas nos últimos dias falou pelo Filho, né? Então traz esse sentido final, né? E até esse sentido de não ter profetas, né? Como a gente vai falar nos dias de hoje, né? Talvez mais atual que isso, né? Até os profetas mirins aí surgindo. Então, nesse sentido, né? Não temos profetas no sentido de trazer revelações da parte de Deus. O que nós temos já são, né? As profecias, ou a ideia de profecia é trazer a luz, né? Ou seja, aquilo que traz iluminação. E quando a gente vai para o cânon bíblico, irmãos, já está fechado, né? Já está tudo iluminado. Então, nesse sentido, não temos novas revelações, né? O que nós temos é a revelação dada por Deus e, para nós, a inspiração aí do Espírito Santo para que possamos ser iluminados para compreender aquilo que já foi revelado. Então, não podemos cair, né, nesse sentido de buscar novas revelações ou agregar novas coisas para o texto bíblico, visto que a palavra de Deus já está fechada. E aqui, em breve devem acontecer, aponta para os eventos iminentes no tempo dos leitores originais, mas com implicações escatológicas até o fim dos tempos. O que significa aqui, irmãos? Aquilo que nós trabalhamos lá na semana passada. Lembra que nós falamos que, ao mesmo tempo, ele está escrevendo sobre coisas que aconteceram, estavam acontecendo e que iriam acontecer. Então, isso se dá também na nossa perspectiva ao entrarmos no livro de Apocalipse, porque a gente vai ver coisas aqui referentes ao que aconteceu, estava acontecendo na igreja naquele contexto e que aconteceria, ou num tempo breve, ou que aconteceria nesse sentido escatológico. A mesma terminologia, quando você vai pegar o apóstolo Paulo, por exemplo, falando sobre os últimos dias, né? Aí ele fala, nos últimos dias virão. Então, o que ele estava se referindo? Já, porque para Paulo, Jesus Cristo poderia voltar ali a qualquer momento. Porém, esse sentido escatológico, quando você vai estudar escatologia, você vai ver que ele se refere a coisas que aconteceriam ali em breve, mas que se referem também ao sentido final, né? Então, nesse aspecto, né, a gente tem que analisar dessa forma, coisas que aconteceram, estavam acontecendo e que iriam acontecer. Então, esse em breve devem acontecer, ele traz, né, por trás isso. E aí, irmãos, você vê que aqui está singular, né? O versículo 3, bem-aventurado. Então, esta é a primeira das 7 bem-aventuranças do livro. Lembrando que fecham aí 7 bem-aventuranças que João vai colocar. A leitura pública e a obediência são destacadas apontando para o papel do culto. Por que, irmãos, está no singular? Se a gente acabou de ler aqui, né? Bem-aventurados, aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras. Aqui, irmãos, tem o sentido de, sim, ter uma possibilidade da tradução, se os irmãos pegarem, inclusive, outras traduções, ele traz aqui no singular. Aí você deve estar se perguntando, mas peraí, então por quê, né? Se você ler aqui, bem-aventurado, aquele que lê, e aqueles que ouvem, o que é o sentido aqui de Apocalipse? Lembrando, irmãos, que as cartas, tanto as cartas de Paulo quanto a carta de Apocalipse, quando ela chega para as igrejas, era uma pessoa que iria ler, que era o responsável da igreja, o pastor da igreja, né, nesse sentido, ou presbítero da igreja, né? Que iria à frente, porque isso não era distribuído, né, para todos ali terem acesso à leitura, mas ele pegaria esse rolo bíblico, esse rolo, né, do livro, e ele faria a leitura na frente. Por isso a ideia de bem-aventurado aquele que lê, ou seja, aquele que está lendo, e aqueles, aí sim plural, que ouvem. Por quê? Porque aqueles que estavam ouvindo eram a congregação, era a igreja ali local nesse sentido. Então, por isso que em algumas traduções vocês vão encontrar esse aspecto aqui, né, de bem-aventurado, aquele que lê, porque ele estava lendo, era uma pessoa que estava lendo, e aqueles que ouvem as palavras da profecia, lembrando profecia, aqui iluminando, trazendo as coisas referidas de Jesus Cristo, né, diretamente dele, e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo, né? Aqui a ideia também de não apenas ser ouvinte da palavra, mas também você ser, né, praticante dela, né? Então não é apenas ser ouvinte, mas guardar as coisas que estão ali descritas. Por isso que eu voltei aqui, irmãos, só para ficar um pouco mais claro para nós aí no texto. Então, vamos seguir aqui. Aí já vamos para o versículos 4 a 8, né? Então, João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz a vós outros da parte daquele que é,
que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reinos, sacerdotes para seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, irmãos, só aqui, né, já dá um medinho na gente, mas vamos lá para a gente tirar aí a carga, né, para a gente entender o que João está colocando aqui. Então, primeiro, João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, né? A quem João escreve. Então, no primeiro momento, lembrando, para aquele contexto, mas isso também serve para os demais. As 7 igrejas, e olha de novo aí o número 7, irmãos, parece uma coisa, né, que João está fazendo proposital, e realmente ele está fazendo proposital, né? Então, as 7 igrejas reais, representando a Igreja Universal, mas não é aquela famosa não, irmãos, aqui universal no sentido todas as igrejas, né, em todos os tempos, pois o número 7 indica plenitude, né? Uns trabalham como perfeição, plenitude, talvez o termo melhor seria, né, mesmo plenitude nesse sentido pleno, né, perfeito, nesse sentido que completa. Até porque se a gente levar por perfeição, depois ele vai usar lá um termo de 7, mas num sentido negativo também, né, falando, se eu não me engano, é do dragão, e aí ele vai colocar o número 7, então se a gente levar por perfeição, aí a gente está falando de uma perfeição maligna, né? Daí não faria tanto sentido, né? Então, no sentido de plenitude, né? De estar completo, no sentido da carta servir não somente para as igrejas naquele contexto, mas como as igrejas em todos os tempos. Tem vertentes teológicas, irmãos, que vão dizer que são 7 dispensações, aí eles colocam lá a Idade Média, uns se referem até ao período da Reforma, depois chega lá o período do esfriamento espiritual, e aí ele vai colocando que cada igreja tem um período histórico ali distinto, né? Mas a gente vai ver ao longo do livro, né, isso não vai fazer sentido, né, a gente querer encaixar questões históricas no texto, né? Mas propriamente o texto não está se referindo a isso, até porque é uma escalada ali, né? Para se chegar, então, à plenitude, né? João escolheu estas 7 igrejas, que ele conhecia bem, para que elas servissem de representantes da igreja toda. 7 não é um número sagrado, a gente já viu isso, né? Ele apenas utiliza essa forma de linguagem apocalíptica, né? Simbólica. Desta forma, João indicou que, apesar de endereçado às 7 igrejas conhecidas dele, o Apocalipse era para toda a igreja, né? Todas as igrejas em todos os tempos e em todas as épocas. Depois ele segue, né? Graça e paz são enviadas à igreja pela Trindade. Isso aqui é importante também, irmãos, porque quando você pega o Evangelho de João, é o medo, né, dos unitaristas, é o medo do pessoal que são unicistas, né? Então eles fogem um pouco do Evangelho de João, porque João é extremamente trinitário, né? Ele vai falar várias vezes, vai citar várias vezes aspectos da Trindade, e em Apocalipse não é diferente, né? O Deus Pai, o Deus Espírito e o Deus Filho estão no completo controle da história e num tempo de sombras e provas. Eles enviam à igreja sua graça e sua paz. A gente vai ver aqui alguns aspectos. Deixa eu só ver aqui, mas que deu uma travadinha aqui. Aí. Então, a saudação trinitária e cristológica. Então, a gente vai ver aqui os elementos trinitários do texto que a gente viu. Então, Deus Pai, né? Aquele que é, que era e que é de vir. Aqui faz referência a Deus Pai. Uma alusão ao nome de Deus em Êxodo 3,14, que é quando ele fala lá, o eu sou, né? O eu sou o que sou, me enviou, quando ele vai falar para Moisés. Aqui ele traz esse sentido, aquele que é, que era e que há de vir. A gente vê que João é fora da curva, mas quando ele vai escrever aqui, tanto se você ler João, o Evangelho de João, você vai encontrar algumas características aqui também em Apocalipse. Então, enfatizando a eternidade e imutabilidade divina. Os 7 espíritos, lembrando do 7 apenas como um termo de plenitude, né? Então ele não está citando ali que são 7 espíritos distintos, né? Mas ele está fazendo referência aqui ao Espírito Santo. Os 7 espíritos diante do trono, provável referência simbólica ao Espírito Santo em sua plenitude. Isaías 11:2, eu até separei aqui o texto, diz lá que
repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então mesmo Isaías ele está utilizando o Espírito várias vezes, mas para fazer referência ao mesmo Espírito, que é o Espírito Santo. Talvez é nesse sentido, né? Lembrando que toda referência simbólica de Apocalipse nós podemos encontrar várias explicações delas no Antigo Testamento. Aqui a gente está utilizando Isaías, mas a gente vai ver aqui que tem Daniel citado várias vezes, a gente tem Salmos muitas vezes que são descritos como uma linguagem, né, apocalíptica também. Então não são 7 seres distintos. E aí Jesus Cristo, né? E aí vamos lá, porque ele coloca também o 3 aqui, né? Para se referir a Jesus Cristo. Então é quase que um jogo de linguagem que João faz, né? Jesus Cristo descrito com 3 títulos. Então o primeiro deles, a testemunha fiel, cumpriu sua missão mesmo até a morte. Aqui o texto que ele utiliza quando Jesus está ali diante de Pilatos, né? E aí ele fala, é para isso que eu vim ao mundo, a fim de testemunhar da verdade. Depois vem a icônica pergunta de Pilatos, né? Que é a verdade, né? E aí Jesus vai e replica ali também. O primogênito dos mortos, né? Aqui o primeiro a ressuscitar com o corpo glorificado. Isso aqui é importante, irmãos, porque se a gente levar só, mas ele é o primogênito dos mortos, ele é o primeiro dos mortos, o primeiro que ressuscitou. Mas, talvez se você lembrar aí, o próprio Lázaro, né? Lázaro também ressuscitou. Então, nesse sentido, será que, poxa vida, Lázaro também foi um dos primogênitos? Mas a diferença é que Lázaro ressuscitou e depois morreu, né? Então, o único, nesse sentido, que ressuscitou, está com o corpo glorificado, né? É o nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, cai por terra, né? Às vezes, alguns comentários que as pessoas fazem, no sentido que, se Jesus viesse hoje, talvez as pessoas fariam a mesma coisa, né? Iriam matar ele. Meus irmãos, se Jesus voltasse hoje, ele está no corpo glorificado, imortal, para a eternidade. Então, às vezes, né, esse tipo de comentário não faz sentido, né, ou não se encaixa, né, ou é não saber, né, desconhecer em que corpo Jesus está hoje, né, e a gente fala nesse sentido divino humano, né, Deus, ele não perdeu nesse sentido, a questão é que o corpo dele tornou-se um corpo glorificado, né, aí os irmãos podem perguntar, mas o que é um corpo glorificado? Aí nós vamos ver isso na eternidade, irmãos. O soberano dos reis da terra, né? Ele reina agora e não apenas no futuro, né? O Salmo 2 vai identificar um pouco mais sobre isso e Apocalipse 19 também vai colocar algumas declarações do reinado aí de Cristo. Deixa eu ver se eu coloquei mais pontuações. Tá, mas antes de entrar nessa aqui, irmãos, da doxologia, para a gente ver, perceba, irmãos, como a Trindade ela vai pairar, né? Ao longo da Bíblia, né? Às vezes as pessoas têm discussão, mas será que tem trindade? Não tem? Eu sempre falo assim, meus irmãos, você pode não saber explicar direito ou saber explicar pontualmente, né, passo a passo o que é. Agora, uma coisa que nós não podemos fazer é falar que não existe ou falar que tem alguma coisa errada. Isso aí é impossível quando a gente vai pegar os textos bíblicos. Vamos pegar o primeiro livro da Bíblia, né, Gênesis. Quando a gente vê lá, Deus está ali, né, fazendo a criação, e aí diz lá, né, que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, né? Então, quando Deus começa a criação, você tem Deus Pai, você tem o Espírito ali pairando sobre as águas, e aí fica a pergunta, mas e aí o Deus Filho, onde é que estava em tudo isso? Né? E aí está justamente naquele termo quando diz, Deus disse, porque João mesmo vai falar que ele é o quê? Ele é o Logos, ele é a palavra. Ele é a palavra, né? Que sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, a palavra de Deus está em Cristo, né? Ele é o Logos encarnado. Então, quando a gente vê ali na própria criação, né? Nós vemos Deus Pai criando todas as coisas, o Espírito Santo pairando ali por sobre as águas, e nós vemos a ação nesse sentido do Logos divino, né? A palavra, através da palavra, as coisas sendo criadas. Por isso lá, né? Sem ele, né? Nada do que foi feito se fez. Então, Jesus tem esse sentido ativo na criação. Às vezes as pessoas acham, mas Jesus apareceu, né? Depois, ou em forma no Antigo Testamento. Não, Jesus sempre esteve com Deus, nesse sentido trinitário, desde a criação, quando Deus cria todas as coisas, Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo estavam ali agentes, né, nesse sentido da criação. E aí a gente vai
para o versículos 5 e 6, né? Ele faz uma doxologia. Antes da gente entrar no texto, só para colocar o que é, né, uma doxologia, Paulo vai utilizar muitas vezes isso, e é normalmente que quando de repente no meio da frase ele vai interromper com amém, assim, você para, você olha, mas de onde que ele tirou isso? E depois ele continuou, né? Doxologia é uma expressão de louvor a Deus, geralmente em forma de declaração curta e solene que exalta sua glória, majestade e eternidade. A palavra vem do grego doxa, né? Glória, e logia no sentido de palavra ou discurso, né? Significando literalmente palavras de glória. Então, se a gente voltar um pouquinho, né, que foi os versículos que nós lemos anteriormente, nós vemos aqui ele vendo, né? Deixa eu ver se eu coloquei aqui. João as 7 igrejas, tá? E aí ele coloca da parte daquele que é, que era, que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, primogênito dos mortos, soberano dos reis. Aí, aquele que nos ama pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Vem o sentido, irmãos, de que ao ver isso, né, ao ser impactado por isso, aí João rende-se nesse sentido de doxologia, ou seja, ao mesmo tempo que ele está recebendo, né, sendo receptor, está também ali ele escrevendo, né, ele colocando algumas questões no sentido dele mesmo, né, e aí ele coloca, né, então quando João vê a glória, né, do noivo, ele entra numa doxologia suprema, ou seja, se rende em adoração, em louvor, diante da suprema glória de Cristo, ele se encanta com o Cristo que lhe é revelado, seu coração se derrama em adoração, e aí ele vem, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reinos sacerdotes para seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então aqui é como se ele parasse depois de tudo aquilo que ele está vislumbrando e ele fala, não, eu preciso aqui glorificar a Deus, eu preciso colocar isso porque não se contém nesse sentido depois da visão que teve. E aí coloquei ali, né, resumido, redenção, a obra de Cristo é o centro da identidade da igreja e vocação, né? Somos feitos reino e sacerdotes. Uma referência ao pacto mosaico, lá em Êxodo 19:6, agora cumprido em Cristo, onde ele fala, né, que nós somos sacerdócio real, né? E ele vai utilizar termos que eram utilizados para a igreja no Antigo Testamento, o que também pode ser utilizado na igreja do Novo Testamento. Deixa eu só voltar aqui, eu acho que eu coloquei isso no final ali, mas só apontando aqui rapidamente, que Israel no Novo Testamento, irmãos, é todo um povo, né? Então, quando Deus escolhe um povo lá no Antigo Testamento, prepara, é pedagógico, porque a promessa era para todos os povos. Não é que Deus queria salvar só Israel, não. Mas ali ele queria, de forma pedagógica, trazer os outros povos, mostrar a sua glória através, né, de Israel, o Deus de Israel, mas o objetivo final sempre foi alcançar os outros povos. Em Cristo, irmãos, a Israel de Deus, todo um povo. Quer grego, quer judeu, quer israelita, todo um povo. A menina dos olhos de Deus é a igreja do Senhor. Então, nesse sentido, não há divisão, né? Como a gente pegar o Novo Testamento e não nos entendermos como Israel de Deus. Até porque Pedro vai fazer referência à igreja primitiva, como sendo Israel. E aí, em primeiro lugar, né, na doxologia, ele nos ama, versículos 4 ali, né? O verbo está no presente, o amor de Cristo é algo que permanece, ele nos amou, ainda nos ama e nos amará até o fim. Ou seja, o amor de Deus, irmãos, isso aí não acaba, ele nos ama hoje, vai nos amar amanhã e até o fim ele estará nos amando. Porque a gente sabe, irmãos, que se dependesse de nós, misericórdia, né? Em segundo lugar, ele nos libertou dos nossos pecados, né? Isso aí fala de um ato de redenção concluído, né? A gente tem até trabalhado ali justificação, né? Nesse sentido também dá para a gente colocar aqui. Ele nos amou quando estávamos sujos e perdidos e depois nos libertou. E aí, em terceiro lugar, ele nos constituiu reino e sacerdotes. Deixa eu só voltar para o texto para depois a gente caminhar ali para vocês entenderem por que eu separei isso, né? Aquele que nos ama pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Isso aqui, irmãos, soa estranho, né? Porque você fica pensando, mas que reino, né? Será que Jesus está falando de nós? Será que ele está falando do seu reino? Será que ele está falando que nós faremos parte do seu reino? Será que ele está falando que nós também seremos sacerdotes? E é isso mesmo, irmãos. Então, os crentes são, coloquei aqui primeiro invertido, né?
Os crentes são sacerdotes, né? E isso não quer dizer que a igreja faz o papel de mediador entre Deus e o restante da humanidade. Significa que os crentes não precisam mais de nenhum mediador, porque têm acesso imediato a Deus. Ou seja, eles são, né, nesse sentido, sacerdócio, que até o sacerdócio universal, depois que Lutero vai desenvolver, onde executam as funções sacerdotais de apresentar sacrifícios de ação de graças, adoração e louvor a Deus. Aqui, os termos utilizados, como eram para o Antigo Testamento, né, voltados agora também no Novo Testamento. Então, aquilo que era sombra no Antigo Testamento se cumpre no Novo Testamento. De que forma? Em Cristo, né? Em Cristo isso vai se cumprir. Esses versículos unem a igreja, né, como já apontei aqui, e o Israel do Antigo Testamento com um elo de continuidade. A igreja é o Israel novo e verdadeiro, herdando todos os privilégios espirituais do povo de Deus do Antigo Testamento. Então, irmãos, a gente precisa enxergar a Bíblia como um todo. Então, se você divide, mas o Antigo Testamento é uma coisa, o Novo Testamento é outra coisa. Aí a gente começou a ter várias complicações. A gente não vai entender queda, a gente não vai entender o papel de Israel, a gente não vai entender por que há referências a Israel de Deus para o povo de Deus no Novo Testamento. Que sentido tem isso se eu não conheço a história de Israel no Antigo Testamento? Então, a gente precisa caminhar, irmãos, com a Bíblia toda embaixo do braço, né? Às vezes as pessoas, não, só o Novo Testamento que vale, não, pega o Novo Testamento que isso aí tá bom. Não, irmãos, a gente precisa se debruçar, entender qual o propósito, qual era o sentido, qual era o significado, porque quando você chegar no Novo, irmãos, as coisas começam a se encaixar, começam a ter um sentido muito mais amplo do que a gente acabar dividindo, né? Apenas, não, mas vou ficar com o Novo Testamento. Aí a gente vai ter complicações e não vai compreender, inclusive, esse aspecto, né? Porque somos chamados de Israel de Deus, mesmo não sendo, né, de forma étnica aí, Israel. A pergunta que surge é se a igreja é chamada de reino, porque é um povo sujeito ao seu rei ou porque exerce funções de rei, né, que é o termo que ele utiliza ali. Então, em Apocalipse 5:10, deixa eu até pegar aqui o texto, deixa eu pegar a Bíbliazinha aqui, aí vai ficar mais fácil para eu ler para os irmãos. Então 5:10 diz assim: "E para o nosso Deus o constituístes reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra." Então essa dúvida parece que fica esclarecida, né? Aí, eu lendo o texto e o texto aqui, misericórdia. Então o povo de Deus é reino não somente porque é formado de pessoas sobre as quais Deus reina, mas porque deve participar do reino messiânico de Cristo. Estas são as referências mais claras do Novo Testamento que chamam a igreja de reino. Os crentes formam o reino porque farão papel de reis junto com o rei messiânico, Jesus. Jesus tinha prometido a seus discípulos que eles participariam do seu governo. Isso aqui, irmãos, precisa ficar claro o porquê João vai utilizar essa linguagem. Lembra que a igreja está sendo aqui perseguida. Então, quando você vai olhar, vai falar, olha, vocês estão participantes do reino. A pessoa olhava em volta, o que ela via? Perseguição. E aí, quando João traz à tona esse tipo de linguagem, o que João está querendo fazer? Olha, percebam que o rei já venceu. O rei já está assentado nos lugares celestiais, como diz lá em Efésios, e nós também temos participação nisso já, desde agora. E aí, quando Jesus voltar, que é todo o desenvolvimento da carta de Apocalipse, o que ele está querendo dizer? Tudo isso que eu estou falando, meus irmãos, vai acontecer. Então, aquilo que você tem como perseguição, isso aí não é nada, isso é passageiro, isso é tribulação, breve tribulação. Isso vai passar porque você é participante de um reino muito maior, e isso acontece desde já. Então, isso aqui para uma igreja que estava sendo perseguida, lembra como nós abrimos aqui o livro, ele lendo, pensa a igreja ali recebendo isso, olhando, entendendo todo o significado daquilo que está falando, sendo dito por aquele que está falando a eles. Então perceba, irmãos, o quanto isso toma proporções quando a gente analisa esse contexto histórico também. E aí a promessa da vinda do Senhor. Eis que vem com as nuvens e todo o olho o verá. Então a linguagem apocalíptica e profética, né? Eu vou colocar esses dois textos aqui. Jesus virá visivelmente, pessoalmente e universalmente. Aqui, Daniel 7,13, eu estava olhando nas minhas visões da noite e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem e dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Até o termo aqui, né, filho do homem, que vai ser usado aqui algumas vezes, é um título que Jesus usa para afirmar sua plena humanidade, mas também sua identidade messiânica e divina, conforme as profecias do Antigo Testamento, especialmente Daniel
7. Ele é o homem perfeito, o servo sofredor e o rei glorioso que virá nas nuvens para julgar e reinar. Isso aqui, irmãos, deixa eu até colocar aqui. Quando a gente vê aqui todo olho verá, é interessante também, né? Porque se a gente for olhar para o arrebatamento secreto, que a gente já viu que não vai trabalhar nesse aspecto, não faz sentido, né? Porque se ele vem com as nuvens, todo olho verá, como é que todo olho verá se uns vão sumir antes? Como é que de repente todo mundo vai ver se uns já foram antes? Então alguns vão ver, outros já viram antes, aí não faz sentido também o termo que ele está utilizando. Até quantos os transpassaram e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente, amém. Aqui transpassaram, né, colocando o sentido tanto dos judeus no período ali de Jesus, quanto todos os pecadores que rejeitam ou rejeitarão também o Messias. E aqui Zacarias, né, também, para pegar mais uma citação do Antigo Testamento, que sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram, usando a mesma forma que João utilizou. Pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Aqui utilizando também uma linguagem apocalíptica. A certeza da volta de Cristo deve gerar temor santo, arrependimento e vigilância na vida da igreja. E aí a autodeclaração, eu sou o alfa e o ômega, o todo-poderoso. O alfa e o ômega, né, como todos já sabem, a primeira e a última letra do alfabeto, ele traz esse sentido de que tudo aquilo que está no meio, Jesus já está no início e está no fim. Aquilo que acontece nesse meio, irmãos, Jesus sabe, Deus sabe, ele é soberano sobre tudo isso. De Gênesis a Apocalipse, irmãos, na mente de Deus, as coisas já aconteceram. Então, nesse sentido, irmãos, a gente tem que parar e exaltar a soberania de Deus. Ele está no controle. As coisas não estão acontecendo de forma aleatória, mas as coisas se caminham para o reino glorioso de Cristo. É para isso, é para essa finalidade que as coisas estão convergindo. E onipotência, né? Deus está soberanamente conduzindo a história para a consumação em Cristo. A história não está nas mãos de reis terrenos ou sistemas humanos, como muitas vezes a gente se perde nisso, né? Mas no Deus Todo-Poderoso a igreja pode confiar. Como Jesus virá, sua vinda será pessoal, pública, visível, poderosa, vitoriosa e irresistível, porque todo olho verá, todo joelho se dobrará, né? Uns por reverência, outros porque vão ter que se dobrar e não vão ter outra possibilidade. A Bíblia desconhece uma segunda vinda invisível ou secreta quando Cristo voltar. Todo olho verá, essa expressão, todo olho verá, indica a inclusividade de todas as pessoas de todos os tempos. Apocalipse 1, de 1 a 8, então, para a gente concluir, estabelece o tom do livro como uma carta pastoral, no sentido de confortar a igreja naquele momento, profética, no sentido de iluminar, e aqui ainda sendo revelação de Deus, mostrando ainda coisas que aconteceriam, e apocalíptica, no sentido da linguagem utilizada. Então mostra que Deus está no controle da história, Jesus reina agora e voltará em glória, e a igreja é chamada a fidelidade, adoração e testemunho.